Em março de 1981, um terrível crime tirou a vida da cantora Eliane de Gramont. Ela tinha 26 anos de idade e foi baleada no palco enquanto se apresentava em um café. O autor dos disparos era seu ex-marido, Lindomar Castilho, conhecido como o Rei do Bolero. Esse caso teve enorme repercussão e ajudou a mudar a política de combate à violência contra a mulher. Galera, era uma noite quente de 30 de março de 1981, quando a cantora Eliane de Gramont se apresentava no Café Belle Époque, em São Paulo, um dos bares mais badalados da época. Ao seu lado, no violão, estava Carlos Randal, famoso compositor brasileiro. Eliane cantava a música João e Maria, de Chico Buarque. No momento em que a cantora entonou o verso "Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim", sob a luz do palco, um homem invade o local e dispara 5 vezes. Pou, 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 pou. Era Lindomar Castilho, um dos maiores cantores da época e dali em diante, executor de sua própria esposa. Hoje, nós vamos contar a história que mexeu com o país e alterou para sempre a forma como a justiça passou a ver os famosos crimes passionais, em que o homem executava a própria parceira e acabava livre nos tribunais. É uma história triste, comovente, pesada, mas extremamente necessária. Eu sou Joel Paviotti e vocês estão no Iconografia da História. Edu, roda a vinheta. Galera, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.467 mulheres perderam a vida por razões de gênero só no ano de 2023. 70,7% dessas mulheres perderam a vida nas mãos dos companheiros ou ex-companheiros. 68% desses crimes ocorreram dentro da casa das vítimas, tá? A Lei 13.104 de 2015 tipifica esse tipo de crime. Muito antes dessa lei ser criada, vários casos de mulheres que perderam a vida nas mãos do parceiro viraram notícias no país inteiro. Hoje, a gente vai trabalhar um desses temas. Vamos voltar ao 30 de março de 1981 e contar a história do dia em que o cantor Lindomar Castilho tirou a vida de sua ex-mulher, Eliane de Gramont. Mas antes de falarmos sobre o crime em si, que eu dramatizei no começo do vídeo, é importante entender o contexto em que ele ocorreu e quem eram os principais personagens envolvidos. Conhecido como o Rei do Bolero, o Lindomar Castilho é muito popular na década de 1970. Ele vendia muitos discos e lotava casas de shows com suas canções românticas. Batizado como Lindomar Cabral, ele nasceu no dia 21 de janeiro de 1973 em Santa Helena, distrito de Rio Verde, em Goiás. Antes de seguir a carreira musical, ele cursou a faculdade de Direito, foi aprovado em um concurso público da Secretaria de Segurança Pública, trabalhando como escrivão de polícia, e trabalhou como diretor de um escritório na companhia Via Técnica Sociedade Anônima. Além disso, ele chegou a exercer outros trabalhos vendendo coisas aí. Lindomar foi descoberto pelo diretor artístico da gravadora Continental, Diogo Muleiro, que, ao ouvir Lindomar cantando, ficou impressionado com a sua voz e o convidou para gravar o seu primeiro LP. Muleiro sugeriu que Lindomar adotasse um outro nome, Lindomar Castilho. Assim, o cantor começou o seu percurso pelo mundo da música. O nome precisava ser puxado para o latino, pois Lindomar cantava bolero, música muito popular nos países de língua castelhana da América do Sul. O bolero é muito famoso na Argentina e tal, então assim, o Lindomar Castilho, o Castilho dialogava um pouco e poderia aumentar o mercado do Lindomar. Galera, em 1962, o Lindomar gravou seu primeiro álbum chamado Canções que Não Se Esquecem, mas não fez tanto sucesso quanto planejado, e na época ele não conseguiu viver de música desse primeiro disco. O Lindomar Castilho então mudou-se para São Paulo e passou a trabalhar como chefe de relações públicas da firma de colchões Molas Epeda. Em 1964, ele lançou o segundo álbum, Alma, Coração e Vida, e começou a viajar pelo país fazendo shows patrocinados pela Espeda. Em 1965, ele se desligou da empresa de colchões e começou a se dedicar somente à música. Lindomar Castilho gravou também canções em espanhol,
conquistando sucesso em diferentes países da América Latina. Em 1977, ele foi consagrado pela revista americana Billboard como um novo ídolo das Américas e começou a vender muitos discos mesmo. Vocês têm noção do que é aparecer na revista Billboard? Tá? É como um cara de negócios aparecer na Forbes. Ela é a revista especializada e mais conceituada de música do mundo. Nesse mesmo ano, o Lindomar conheceu nos corredores da gravadora RCA a cantora iniciante Eliane Aparecida de Gramont. Foi paixão à primeira vista, pessoal. Eliane de Gramont nasceu em São Paulo no dia 10 de agosto do ano de 1955. Filha da compositora Helena de Gramont, Eliane seguiu a carreira artística atuando como cantora, compositora e fazendo trabalhos de rádio, no teatro e na TV aberta. Quando Eliane de Gramont, pessoal, conheceu Lindomar Castilho, ele estava no auge da sua carreira, no auge da fama. Ele já tinha vendido mais de 800 mil cópias de seus discos e estava estourado fazendo shows em diferentes lugares do Brasil e da América do Sul. Na época, pessoal, a Eliane estava noiva, mas o sentimento arrebatador que os dois sentiram fez com que ela largasse o noivo dela para ficar com Lindomar, o seu futuro algoz. Lindomar Castilho e Eliane de Gramont namoraram por 2 anos e em 10 de março de 1979 eles se casaram. A família Gramont era contra a união, mas mesmo assim eles se casaram. Aliás, é interessante a gente falar que eles se casaram com regime de separação de bens, pois Eliane de Gramont queria deixar claro que não estava interessado no dinheiro do Lindomar Castilho, já que eles tinham um tempo considerável de distância de idade, de diferença de idade. Quando eles se casaram, Eliane estava grávida de 6 meses e Lindomar exigiu que ela abandonasse a carreira musical e se dedicasse apenas à casa e à filha que eles tiveram. Lindomar Castilho, pessoal, era 15 anos mais velho que a Eliane de Gramont, e o ciúme marcou a relação dos dois. Ciúmes, entenda possessividade, tá bom? O Lindomar Castilho, pessoal, era extremamente ciumento e abusava do consumo de bebidas alcoólicas, o que tornou a relação do casal bastante complicada, tá? Uma brigaiada só. E a agressividade pelo lado do cara. Durante o casamento, Lindomar protagonizou várias crises violentas de ciúme e episódios de agressão. As agressões físicas, pessoal, os desentendimentos e as ameaças fizeram com que Eliane se desquitasse do esposo 1 ano depois do casamento. Talvez para vocês neste momento possa ser difícil entender o que é desquite, porque essa palavra ela simplesmente nunca mais foi usada. O desquite era meio como se fosse um período entre a separação e o divórcio. O desquite seria esse período de experimentação, é um nome burocrático, desse momento em que você se separou até o divórcio. O desquite seria esse momento que você experimentaria estar distante da pessoa que você era casado. Hoje em dia já não existe mais isso. Você vai lá, mesmo que seja um divórcio litigioso, ninguém pode segurar ninguém dentro de uma relação, que é legal, interessante. Depois da separação, Eliane de Gramont até tentou reatar com o marido, mas ele não quis voltar. Há um áudio, pessoal, anexado ao processo que tivemos acesso e que Lindomar grava Eliane de Gramont querendo voltar. Ela alega que eles deveriam voltar porque eles tinham uma filha. Para vocês terem uma noção, nós tivemos acesso a partes do processo e a gente conseguiu áudios desse processo também para trazer aqui para vocês, e a gente vai passar daqui a pouco. Mas vocês vão ter o áudio aí. Tá um pouquinho difícil de entender, vamos ver se a gente consegue fazer uma legenda para vocês, mas da conversa entre o Lindomar Castilho e a Eliane de Gramont, quando eles estavam separados conversando. Isso foi usado no processo também. O dia daquele desentendimento, aquela briga nossa, que eu inclusive te deixei perto da casa do seu tio. Você deixou não, eu saí. Você queria pular do carro? Você queria pular do carro? Em movimento? E o que você faria no meu lugar? Ficaria no carro? Ia para casa? Eu teria ido conforme eu estava querendo. Pra quê? Para apanhar mais? Apanhar mais. Bom, nós nos viemos aqui para falar sobre isso, que aliás eu até esqueci que isso existiu na minha vida. Agora eu quero saber das suas exigências, para ver se dá para a gente voltar. Você pensou? Eu tenho tudo claro na minha cabeça. Então explica por que você acha que você quer voltar. O que eu acho que eu quero voltar? É. Porque eu quero voltar, porque você tem uma filha, que ela gosta muito de você. Certo?
Eu gosto de você ainda. E você sabe disso porque você não é trouxa e nem criancinha, sabe? Senão eu não estaria aqui. Isso não é brincadeira não, viu? Quanto tempo faz que nós estamos separados, não? E daí? O que você fez nesses 6 meses? Nada. Por quê? Você não é besta, não. Olha, E você? O que você fez nos 6 meses? eu trabalhei. Não trabalhou? Acho que é fácil a gente assinar o próprio diploma de corno, chifrudo. Você quer fazer uma investigação nesses 6 meses da minha vida? Acho que ele não tem vergonha na Você cara. quer fazer uma investigação nesse tempo? Bom, os dois decidiram pela guarda compartilhada da filha, e apesar de não ter aceitado reatar o casamento, Lindomar não aceitava que Eliane se envolvesse com outros homens. Era aquilo, né? O cara não queria estar junto, mas também não queria largar o osso. É muito comum isso daí. Depois da separação, Eliane de Gramont tentou retomar sua carreira de cantora e recebeu o convite do Carlos Randall, que era primo do Lindomar Castilho, para se apresentar com ele no Café Belle Époque, tá? Em São Paulo. E eles já estavam fazendo um show juntos, né? A Eliane e o Randall. Eliane aceitou o convite e acabou iniciando um romance com o Randall. E assim, pessoal, essa parte muita gente pegou e ficou xingando a Eliane. Mas sinceramente, a Eliane era livre, cara. Ela estava separada. Ela já estava largada do marido. Ela tinha o direito de ficar com quem ela quisesse. Eu digo isso porque nesse ponto, né? É o que muita gente pega para tentar colocar a culpa na vítima, porque a galera adora fazer isso daí. Pô, na madrugada do dia 30 de março de 1981, a Eliane de Gramont e o Carlos Randall faziam um show no Belle Époque, ela no microfone e ele no violão. O estabelecimento, o Belle Époque, era um baita de um café que recebia muitos cantores. A Eliane se sentiu muito lisonjeada a ser convidada para tocar lá e a sua carreira estava engrenando. Durante a música, João e Maria, do Chico Buarque, Lindomar Castilho, como eu disse anteriormente, invadiu o palco e começou a atirar e descarregar a arma a esmo e depois na direção da Eliane de Gramont. Carlos Randall foi ferido no abdômen. Segundo o processo, Randall só não faleceu também, pois ele estava usando uma fivela da sorte que ele tinha ganhado lá em Goiânia, e a bala pegou na fivela, desviou e feriu ele de raspão no abdômen. A coitada da Eliane não teve a mesma sorte, levou um tiro no peito e acabou perdendo a vida a caminho do hospital. Eliane de Gramont perdeu a vida aos 26 anos de idade, com um tiro no peito disparado por seu ex-marido enquanto cantava a frase: "Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim". Olha que ironia do destino, que doideira, né, cara? Tem umas coisas que acontecem que é muito doido. Depois dos disparos, o Lindomar Castilho tentou fugir do local, mas foi detido pelo Carlos Randall e por outras pessoas. Mesmo ferido, o Randall agarrou o Lindomar e, com a ajuda do dono do café, William Schmidt, acabaram amarrando um cantor lá até que a polícia chegasse. Quando a polícia chegou, Lindomar Castilho estava ferido e já imobilizado. Preso em flagrante, o Lindomar Castilho aguardou o julgamento em liberdade pelo fato dele ser réu primário. Liliane, a filha de Lindomar Castilho e de Eliane Gramont, passou a morar com a avó materna, mas Lindomar podia visitar a filha aos finais de semana, o que obrigava a mãe de Eliane a receber ele na sua casa. Quer dizer, receber na sua casa o homem que tirou a vida de sua filha para pegar a neta. Olha que doideira. Bom, o julgamento de Lindomar Castilho teve grande repercussão, e essa é uma outra parte que a gente tem que passar com carinho e com cuidado. Muita gente ainda tinha na memória um crime bastante semelhante quando aconteceu esse crime. A morte da Ângela Diniz, ocorrida há 5 anos antes, em 1976. A Ângela perdeu a vida nas mãos de um homem com quem teve um relacionamento. Um empresário e playboy, o nome, quando você vai procurar Dock Street, aparece o Playboy Dock Street. Ele foi condenado a 15 anos de prisão por ter tirado a vida da Ângela Diniz, a sua namorada. Mas o julgamento foi uma palhaçada, velho. Foi marcado por uma série de manifestações organizadas por mulheres que passaram a gritar "quem ama não mata", aí ficaram jogando a culpa na vítima. Na época, o advogado de Dock Street era o Leandro Lins e Silva. Galera, pra quem não conhece,
Bota na tela aí o Evandro Lins e Silva. O Evandro Lins e Silva é uma lenda do júri brasileiro. Um cara que conseguiria tomar um inferno do capeta se a legislação brasileira permitisse. Era liso demais. E aí, o que aconteceu? O Evandro Lins e Silva, ele conseguiu conduzir uma narrativa de que a Ângela Diniz era uma mulher que era promíscua, que não tinha a moralidade adequada para uma mulher de família. Isso pesou muito no júri do Doc Street, apesar deles terem perdido o segundo júri, que já não era mais o Evandro Lins e Silva. O caso Ângela Diniz pode ser conferido no excelente podcast Praia dos Ossos. Mas o que nos interessa aqui é a parte da defesa do Evandro Lins e Silva, que, lógico, usou da promiscuidade e do comportamento da Ângela para tentar soltá-la. Durante o julgamento de Lindomar Castilho, esse slogan, quem ama não mata, voltou a ser usado por feministas na porta do fórum. Movimentos organizados de mulheres fizeram diversas manifestações em favor da condenação do cantor. Ativistas do movimento feminista promoveram uma vigília em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, na Praça da Sé e em outros lugares, gritando palavras de ordem e erguendo faixas escritas: "Não se mata quem dá a vida". Em diferentes locais de São Paulo foram pichadas frases: "Bolero de machão é só na prisão". Ou outra frase: "Deixe-nos viver". Mas teve grupos de homens que foram até a porta do fórum também para defender o Lindomar Castilho, os Red Pill do Lindomar Castilho. O Carlos Randall, pessoal, chegou a falar nesses últimos tempos aí desse fato que aconteceu. Ele deu uma entrevista para o canal do André Piunti. O André Piunti, ele liberou o vídeo para a gente mostrar aqui. Um abraço, viu, Piunti, para você. Ele é entrevistador geralmente de cantores sertanejos e cantores mais antigos e faz um baita trabalho lá no canal do Piunti, que vocês podem conhecer. Vai ficar aí no primeiro comentário o link para o canal dele, tá? E o Carlos Randall, na frente do Piunti, fala sobre a situação da Eliane e do Castilho. A fala de quem viveu de perto isso daí. Não esquece de seguir o canal do Piunti. Para quem é mais jovem e não conhece a história, o Lindomar era um dos maiores artistas brasileiros, de muito sucesso, e ele matou a ex-esposa, que era a Eliane, que estava tocando num bar e você tocava junto com ela. Sim. Você era músico dela ou estava junto com ela no momento? Sim, nós estávamos cantando num bar Belle Époque. Né? Isso, que era um bar famoso também em São Paulo, e aí ele dá 5 tiros nela, acho que um atinge você e tal, alguma coisa assim. Não, ele disparou, nem que ele deu 5 tiros, ele saiu disparando a arma torta direito, né? E foi o que aconteceu. Mas, assim, e aí você fala assim, poderia também ter sido diferente, né? Você se põe como culpado, mas assim, o assassinato foi feito, foi condenado. Veja, ocorre o seguinte, se é nos dias de hoje, e você quer brigar comigo, eu analiso bem, eu vejo por que essa briga, por que essa coisa, no que é que isso vai dar, né? Porque quando você tem a perder, né, as coisas mudam. Eu tenho filhos, eu tenho netos. Vocês eram muito jovens, aí você põe muito jovens, e aí envolveram muitas outras pessoas. Eu nunca joguei uma pedra nessas outras pessoas, que cada uma estava vendo do seu lado. Cada uma estava vendo do seu lado. Mas aí foram envolvendo muitas mentiras, né? Faz parte. Quando o capeta vem, aquela coisa toda, vai juntando, isso tudo dá nisso, né? Eu sempre tive... o Lindomar sempre teve problema com álcool, ele sempre foi alcoólatra. Eu também, né? E aí junta duas pessoas que têm assim, esse lado meio difícil de si. Né? O Randall, é o seguinte... cuidado aí que o Piunti está chegando aí. Ele falou que vai dar um tapa. Bom, então vai ter que chegar um tapa que eu vou mostrar para ele o que é tapa. Vai, não, então depois eu vejo o que está acontecendo. Não, você não tem, mais jovem, você não tem esse tipo de coisa. Filtro. Tudo, não tem tudo, você resolve ali, tudo, você não tem medo de nada, você acaba um ignorante por excelência, né? E aí isso falta você ver os lados da vida. Quando você não vê os lados da vida, você se sacrifica e sacrifica muito mais o outro lado, né? Porque as pessoas vêm me perguntar se eu perdoo, mas como perdoar, Lindomar? Quem sou eu para perdoar o quê? Perdoar nada. Nada. Quem tem que perdoar o que a mãe dela passou, os irmãos que a família dela passaram, o que a mãe dele passou numa situação dessa, né? Então, cara, sabe, não tem... Nós fomos ainda, num caso desse, nós fomos dois sem, sabe,
sei lá o que, desqualificados. Sabe? 2, devemos isso para a sociedade. E você, dessa história, depois atrapalhou a sua carreira? Você teve problema por isso? Depois? Você já era compositor? Sim. Foi 81? 81. 81. Eu te digo com toda certeza, com toda clareza, que nunca na minha vida nenhuma pessoa questionou. Eu frequentei sempre todas as casas, nenhuma pessoa falou, cuidado, que esse cara lá não sei o que tem, sabe, essa coisa assim, fez uma colocação dessas, né? Eu me recolhi um pouco, eu fiquei um ano só afastado, né? Fui cantar à noite, continuei cantando à noite, fazendo minhas coisas. Depois eu retomei tudo de volta, aí você precisa de um tempo para se assentar, para se achar, né? Quando acontece algo na sua vida, alguma coisa assim, né? Como aconteceu, né? Lá da Eliane perder a vida, você precisa se recompor, você precisa se encontrar, aí você começa, demora para a ficha cair, demora muito. Aí depois você começa a pensar o que você fez de errado, o que você poderia ter feito diferente, essa coisa toda. Isso para te dar um alicerce melhor, né? Para você retomar suas coisas e seguir a sua vida, né? Eu segui, estou aqui, até hoje tocando meu barquinho. Agora, pessoal, vamos entrar na parte do julgamento, que é mais intrincada, tá? Que também foi histórico. Como o Lindomar tinha muito dinheiro, ele contratou uma lenda da advocacia criminal, uma lenda mesmo, o Valdir Troncoso Pérez. Na acusação estava o promotor Antônio Visconti, que também era muito pesado na época, muito bom. E além desses dois profissionais, havia o advogado de defesa da família de Gramont, que virou auxiliar de acusação. Esse cara era nada mais, nada menos do que o Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça. Outra lenda dos tribunais brasileiros. Então você tinha ali 3 caras pesados, que era o Visconti, o Troncoso e o Márcio Tomás Bastos, tá? Então foi uma brigaiada de faca, cara. O júri virou uma grande treta. E assim, para quem não sabe como funciona o júri, pessoal, o júri era na época, ainda é hoje, formado por 7 pessoas, e dessas 7 pessoas precisa atingir uma maioria ali simples para sair a condenação do cara, certo? Só que o júri, galera, ele é diferente, ele é uma coisa muito flexível até certo ponto. Quem ganha o júri é quem consegue conduzir a narrativa. Então assim, aconteceu o crime, mas existem várias versões de como esse crime aconteceu e o porquê. E muita gente consegue salvar do banco dos réus um cara que é até culpado, porque ele consegue conduzir a narrativa e comover o júri. É uma forma bastante complexa de julgamento. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que é a parada. No processo, a acusação argumentou que Castilho era alguém violento e com problemas com bebidas e que chegou a levar doenças venéreas para a coitada da esposa. Já a defesa tentou mostrar que ele havia cometido o crime em defesa da honra e que Eliane não era nem boa esposa, nem boa mãe e que tinha sido infiel durante o casamento. O Valdir Troncoso Pérez desfez na palavra, tá? Um laudo feito por um psiquiatra e uma psicóloga que dizia que Castilho era bastante violento. O laudo, e é preciso que se cumpra a lei. No país em que se vai rendendo dia a dia e que não se cumpre a lei nos seus estritos termos, o direito à liberdade do homem começa a perecer. Estes laudos já têm uma imprestabilidade formal. O laudo para ser válido. É verdade que existem algumas exceções na jurisprudência do Tribunal Excelso. Os laudos para serem válidos precisam ser feitos por 2 peritos. E estes não foram, porque eles são sucessivos no tempo mediano 3 meses entre um e o outro, parece que isto. E o segundo é quase que um tape do primeiro. De maneira que nem ao menos a lei se cumpriu, ao menos para fins criminais. Então não pode ter ressonância e não pode ter repercussão. A personalidade dele tem que ser aferida pela vida. De qualquer maneira, jurados além de tudo. E por isso a lei exige 2 peritos, os equívocos são muitos e constantes.
De acordo com uma matéria do jornal O Globo, publicada em 24 de agosto de 1984, Lindomar Castilho teria dito em seu depoimento que Eliane de Gramont era péssima dona de casa, mãe negligente e que vivia com um pé na rua. Segundo essa reportagem, o cantor afirmou que Eliane de Gramont tinha um caso com Carlos Randall e frequentemente dava festas no apartamento onde ficou morando depois da separação. E tudo isso foi trabalhado no júri. Lindomar Castilho e o seu advogado, Valdir, usaram um recurso bastante comum na época e frequente até hoje de desqualificar a moralidade da vítima, culpando-a pelo crime que foi praticado contra ela. De acordo com o advogado de defesa, Castilho tinha sido tomado por forte emoção a praticar um ato impensado e ele só teria atirado depois de ser agredido por Carlos Randall. Para provar que Castilho não era violento, Valdir construiu a imagem de Castilho como um santo. Como eu disse para vocês, ele conseguiu desqualificar até o laudo técnico profissional. Para a acusação, o crime tinha sido premeditado e o histórico violento de Lindomar corroboravam a tese de que ele era um marido agressivo e possessivo. O promotor público, Antônio Visconti, e o advogado Márcio Tomás Bastos, contratados pela família da Gramont, como eu falei para vocês, fizeram um baita de um trabalho. Do lado de fora do tribunal, as pessoas se dividiam. Enquanto mulheres gritavam e levantavam cartazes pedindo o fim da violência, homens revidavam com palavrões e reafirmavam o direito que o homem tinha de tirar a vida da mulher em defesa da honra. Paus, pedras e ovos eram jogados contra os ativistas do SOS Mulher. SOS Mulher era o órgão, a instituição feminista da época. Homens lembravam que nenhuma mulher tinha feito manifestação semelhante contra a atriz Dorinha Durval. A Dorinha Durval, pessoal, foi uma mulher que tirou a vida do seu marido com tiros em 1980 no Rio de Janeiro. É assim, os caras pegam um caso isolado e usam esse caso da mulher que tirou a vida do marido. Essa história da Dorinha Durval talvez seja boa contar aqui, mas vocês não gostam de assistir. Vocês gostam de assistir vídeo de chefão do crime, né? Mas a Dorinha Durval acabou tirando a vida do próprio marido, que o marido era bastante violento psicologicamente com ela. E aí os caras lá fora do tribunal ficavam falando, quando aconteceu o caso da Dorinha Durval, vocês não vieram aqui, vocês não fizeram nada. Durante o julgamento, os depoimentos de Helena de Gramont, a mãe de Eliane, e de seu marido Juarez Soares, foram decisivos, pois eles relataram que Lindomar Castilho tinha cometido agressões contra Eliane quando o casal ainda estava junto. O júri, formado por 6 homens e uma mulher, consideraram o Lindomar culpado. 5 dos 7 jurados votaram pela condenação do cantor. Em agosto de 1984, após 36 horas de julgamento, o juiz José Roberto Barbosa de Almeida condenou Lindomar Castilho a 12 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. Lindomar Castilho foi condenado por execução qualificada, sem direito à defesa da vítima e por lesão corporal culposa contra Carlos Randall. Ele ficou em regime fechado até 1986, passando em seguida ao semiaberto e, em 1988, a liberdade condicional por bom comportamento, ganhando a liberdade definitiva em 1996. Na prisão, Lindomar Castilho dava aula de violão aos detentos e chegou a gravar um disco chamado Muralhas da Solidão. Ele ficou encarcerado na casa de detenção de São Paulo, famoso Carandiru, tá? Mais conhecido como Presídio do Carandiru. Seu último disco foi lançado em 2000, o álbum Lindomar Castilho ao vivo, e o disco foi feito pela Sony Music. Ele chegou a ir em alguns poucos programas para falar sobre o caso, né? Um desses programas a gente vai colocar aí um videozinho para vocês darem uma olhada. Atualmente, pessoal, Lindomar Castilho vive recluso em Goiás, sua terra natal, e evita falar sobre o crime que cometera, afirmando que não há o que dizer mais. Abre aspas, a gente comete coisas quando está fora de si, fecha aspas. O fato é que ele está vivo. Ele deu entrevista, ele tá vivo, ele tá vivendo, e a Eliane de Gramont não pode falar a mesma coisa, né? Porque não tá aqui. Bom, a Eliane continua sendo lembrada como uma das vítimas da violência contra a mulher. A repercussão da sua morte ajudou a mudar a visão que tinham sobre crimes passionais. Em 1985, foi inaugurada a primeira delegacia da mulher e nos anos de 1990 foi criada em São Paulo a Casa Eliane de Gramont, que oferece atendimento a vítimas de violência doméstica, tá? Ao falar sobre a morte de sua mãe, em um depoimento publicado pela revista Marie Claire, em 20 de dezembro de 2020, a Liliane de Gramont, né, filha dos dois, lembra que foi criada pela avó materna, mas manteve vínculos com o pai na primeira infância porque vocês lembram que ele podia visitar. A avó materna não permitia que lhe falassem sobre o que tinha acontecido com a mãe ou falassem mal de seu pai. Segundo Liliane, a sua avó, abre aspas, foi uma grande mulher
que teve um olhar terapêutico, fecha aspas, e entendeu que ela precisava ter uma imagem paterna bem construída, mesmo que fosse o homem que tirou a vida da sua mãe. Aí a moça diz que, enfim, ela aprendeu a amar o Lindomar Castilho apesar de tudo que aconteceu. Quando Liliane tinha 6 anos, o Lindomar Castilho foi julgado e ela finalmente soube a verdade. Seu pai foi preso e Liliane e a avó se mudaram para Queluz, no interior do estado de São Paulo. Aos 15 anos de idade, Liliane perdeu a avó materna e encontrou na dança uma forma de salvar a dor dos lutos que vivia. Liliane tem uma escola de dança hoje, dirige espetáculos, escreve roteiros e atua em ações de combate à violência contra a mulher. Ao falar sobre as ações realizadas na casa Eliane de Gramont, Liliane afirma, abre aspas, minha mãe vive em cada mulher que não morre, fecha aspas. De qualquer forma, Eliane não está mais aqui, não tem mais como se defender e espero que esse vídeo seja uma lembrança e uma forma de relembrar a existência dessa mulher que perdeu a vida nas mãos de um ex-marido que achava que a esposa era apenas a sua posse. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e, se possível, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2 vocês já tem conteúdos exclusivos toda sexta-feira para vocês assistirem e a gente sempre está batendo um papo com os membros aí, certo? E se vocês quiserem dar um valeu aí e ajudar com o Pix, também tá aí o QR Code na tela. Um forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.